Fala galera, mais uma vez, eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Agora, para falar do futebol mundial, né? Copa do Mundo 2022, Copa do Catar. Nesta quinta-feira, dia 24/11, terminou a primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo e terminou com a vitória do Brasil 2-0 em cima da Sérvia. Fiquei um pouco surpreso com os comentários que eu li sobre esse jogo da seleção brasileira. Vi alguns comentaristas brasileiros criticando a atuação da seleção. Sinceramente, juro que eu não entendi. Acho que eu vi outro jogo. Mas, né? Cada um enxerga o jogo de uma ótica, né, cara? Mas não ter achado o futebol da seleção brasileira um futebol convincente, na minha opinião, me parece um pouco aquele tipo de comentarista que toda a Copa do Mundo tem. Toda a Copa do Mundo tem um canal, uma emissora, algumas pessoas que torcem contra a seleção. Toda a Copa tem. Para que se realmente não ganha, não te disse, não falei, mais ou menos por aí. Então eu escutei algumas coisas, mas sinceramente, porra, bicho, eu não concordo, mas cada um entende da maneira como quiser. Então, terminada a primeira rodada, o canal Resenha com Magalhães vem fazer aqui um resumo da primeira rodada da Copa do Mundo, com os resultados e a classificação, como é que está na tabela, e mais decepções, surpresas, né? E favoritismos. Então, a gente vai falar rapidamente sobre isso. Então eu peço a você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que é o 022 9922 4512, está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política nem religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp. Você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo live. E você pode ajudar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração cifrão que está do lado do compartilhar. Valeu? Então vamos lá, galera. Vamos aqui começar pelos resultados. Bom, tivemos a abertura da Copa do Mundo no domingo, né? Anfitriã, Catar jogou contra o Equador. O time do Catar é muito fraco. Sinceramente, achei que não teria uma seleção mais fraca que a do Catar. Mas, pelo que parece, nessa primeira rodada, guardadas as devidas proporções e adversários, me parece que o Catar não é o time mais fraco. Não é a seleção mais fraca. O Equador começou bem, com uma vitória de 2-0, aonde o coloca, né, na briga para a classificação das oitavas. Até porque o Catar, provavelmente no grupo, é o mais fraco, e perder pontos para o mais fraco é não querer, pelo menos, competir para chegar às oitavas de final. Placar do jogo, para mim, dentro do esperado. Aí tivemos, na segunda-feira, 3 jogos. A Inglaterra goleou o Irã por 6-2. A Inglaterra mostrando aí a sua força, mostrando
que chega forte, com qualidade, com parte tática, com parte técnica. Não chegava, não vi ninguém falando muito Inglaterra como favorita, mas nessa primeira rodada a Inglaterra é um desses destaques, né? Ganhou de 6-2. Numa Copa do Mundo você ter umas goleadas dessas não é uma coisa muito normal, né, cara? É muito normal, por mais que as seleções tenham as diferenças, né, de qualidade, mas goleada em Copa do Mundo, a gente sabe o que acontece, já aconteceu em todas as Copas, mas a gente fica sempre um pouco surpreso, né, com essas goleadas. Mas essa goleada da Inglaterra não caiu de paraquedas. Porém, eu não coloco a atuação da Inglaterra como a melhor dessa primeira rodada, porque eu vi, olhando o jogo, algumas deficiências defensivas da Inglaterra. Mas também você fazer uma análise dessa contra o Irã também ia ser um pouco cruel, né? Cruel. Mas foi uma grande vitória da Inglaterra e é um dos destaques a Inglaterra dessa primeira rodada. Já tivemos Senegal 0, Holanda 2. Eu particularmente esperava muito mais da Holanda. Muito mais da Holanda. Ganhou do Senegal. Mas o placar mentiroso. Placar mentiroso. Não diz o que foi o jogo, não. Se 2-0 para a Holanda, não diz o que foi o jogo, não. Não diz mesmo. Senegal perdeu. Mas está na briga. Holanda, eu esperava muito mais. Ganhou, fez 3 pontos. Mas não coloco Holanda como um destaque dessa primeira rodada. Não coloco como decepção, mas esperava mais da Holanda. Estados Unidos 1, País de Gales 1. Também imaginei que seria um jogo bem apertado. Então, para mim, ficou dentro de uma normalidade. Estados Unidos sempre aquele problema de não ter um centroavante. E País de Gales, né? Depois de 200 milhões de anos, volta uma Copa do Mundo. Depois de muito tempo estreando e não perdendo, já é um lucro para Gales. Argentina e Arábia Saudita. A primeira surpresa da Copa. A Argentina perdeu para a Arábia Saudita. Se complica no grupo, já logo no primeiro jogo. A Arábia Saudita ganhou de virada, então não pode se desmerecer o que a Arábia Saudita fez. Então, parabéns à Arábia Saudita. Uma grande surpresa essa vitória. E a Argentina, uma das decepções dessa primeira rodada. Dinamarca 0, Tunísia 0. Também outro jogo que eu imaginei que poderia dar 0-0. Poderia dar empate. Eu, particularmente, também esperava mais da Dinamarca, igual eu esperava da Holanda. Holanda e Dinamarca foram 2 seleções que eu imaginava mais e não fizeram o que se esperava e acabaram empatando. México 0, Polônia 0. Esse jogo sim eu imaginei que era um jogo bem parelho. O empate de 0-0 para mim está dentro de uma normalidade, porque as seleções são bem parelhas. Achei o México melhor no jogo, mas o empate não ficou muito fora da realidade. França 4, Austrália 1. A campeã, com muitos desfalques, teve um jogador machucado logo no início do jogo, mas tem muito mais qualidade técnica, tem um elenco muito forte, apesar de muitos desfalques, Benzema, Pogba, e entre outros, mas tem um elenco muito forte, né? Uma geração muito boa. Fez um grande jogo, goleada de 4-1.
Mas também eu vi uma França com deficiências defensivas. Deficiências defensivas mesmo contra a fraca Austrália. Mas a gente está falando da campeã mundial, né? Então, a gente também entende a mesma coisa que eu falei da Inglaterra. Também julgar a França pelo primeiro jogo contra um time nitidamente muito mais fraco é injusto tanto para a França quanto para a Inglaterra. Então, grande jogo da França, jogou bem, mereceu ganhar e mereceu golear. E poderia até ter feito mais. Se tivesse sido em 6 também, estaria dentro do jogo. Então, a França, campeã mundial, também mostra força e é um dos destaques dessa primeira rodada. Marrocos 0, Croácia 0. Jogo chatinho. Onde se esperava um pouquinho mais da Croácia. Vice-campeã do mundo. Jogo chato. Um dos mais chatos da Copa. Alemanha 1, Japão 2. Outro jogo surpresa. Outra surpresa. A Alemanha fez um grande primeiro tempo. O Japão não jogou nada no primeiro tempo. Era para a Alemanha ter feito uns 3 no primeiro tempo. No segundo tempo, o Japão melhorou, botou uma correria e a Alemanha parece que caiu no conto do vigário. A Alemanha, a impressão que deu é que cansou e caiu na correria. A Alemanha tinha mais volume de jogo, mas caiu na correria. Na correria o Japão foi melhor. E acabou virando o jogo também. De 2-1, grande vitória. De repente, talvez a maior vitória do Japão nas Copas perante a Alemanha. A Alemanha que se complica também na chave igual a Argentina. A Alemanha que tem um jogo complicadíssimo na próxima rodada. Então a Alemanha é uma das decepções e o Japão uma das surpresas. A Alemanha pega a Espanha, que meteu 7 na Costa Rica. Agora, Costa Rica. Eu achava que o time do Catar era o mais fraco. Não. A Costa Rica é a mais fraca com essa apresentação perante a Espanha. Lógico, o Catar jogou contra o Equador. Dificilmente a Costa Rica ia tomar de 7 contra o Equador. Agora, o Catar provavelmente ia tomar de 7 contra a Espanha. Mas o Catar pelo menos tentou jogar contra o Equador. A Costa Rica não jogou. A Costa Rica não veio para a Copa do Mundo. O que a Costa Rica apresentou, bem no ridículo. Nem no futebol amador e aconteceu o que aconteceu com a Costa Rica. É deplorável o que aconteceu com a Costa Rica. Não estou tirando mérito da Espanha. Mas a Costa Rica, numa Copa do Mundo, não pode fazer o que fez. Não pode produzir o que fez. Foi o que produziu. Nada. Não entrou em campo. Simples assim. Não deu um chute. Complicado. E a Espanha mostrou tática, técnica, um time novo. Tem alguns veteranos ali, mas um time novo já para uma próxima Copa do Mundo com muito talento. Não se falava muito da Espanha. Eu escutava até muita gente falando, Dinamarca pode. Quem sabe Dinamarca? Para mim, decepcionou um pouco. A Espanha entra nessa briga. Acho que na hora decisiva pode faltar um pouco de experiência. Os jogadores são com muita qualidade, jogam nas principais ligas aí do mundo, mas Copa do Mundo é diferente. Acho que pode faltar um pouquinho de experiência esse time da Espanha e pode pagar por causa disso. Mas mostrou um futebol espetacular, tanto tática quanto individualmente. E meteu 7-0. Provavelmente é mais difícil para a Espanha jogar contra o reserva do que contra a Costa Rica. Se jogasse contra o Sub-20, seria mais complicado. Também um destaque à Espanha e uma decepção por completo a Costa Rica. Bélgica 1, Canadá 0. Jogo bem parelho. A Bélgica eu esperava um pouquinho mais. E o Canadá, que eu não conhecia, fiquei surpreso com o futebol do Canadá. Gostei do que eu vi do futebol do Canadá. Realmente eu gostei. A Bélgica ganhou, beleza, é mais time. Mas foi um jogo bem pegado, bem complicado. Aonde? A maior parte do jogo, o Canadá foi melhor. Maior parte do jogo.
Bélgica ganhou, beleza, fez um gol, mas não sei se o placar é muito justo, não. Tá? Então a Bélgica também se esperava muito e também não apresentou o que se esperava. E o Canadá surpreendeu. Suíça 1, Camarões 0. Jogo dentro de uma normalidade, mas jogo é o jogo do grupo do Brasil. Dois times, para mim, bem limitados. Bem limitados que talvez a Sérvia, mesmo com a derrota pro Brasil, talvez a Sérvia ganhe dos dois e se classifique nesse grupo. Sinceramente, não vejo a Suíça e Camarões ganhando da Sérvia, não. Mas futebol é futebol. Joguinho bem mais ou menos. Uruguai 0, Coreia do Sul 0. Joguinho chato. Chato, fraco tecnicamente. Mais um jogo fraco tecnicamente. Eu esperava mais do Uruguai. A Coreia ficou dentro do que eu imaginava, mas eu esperava mais do Uruguai. Se o Arrascaeta não tá machucado, não, se ele tiver machucado não era nem para estar na Copa, tá? Mas se quis poupar ele desse primeiro jogo porque ele não está completamente clinicamente bem, eu até entendo. Agora, se o Arrascaeta poderia jogar, não ter colocado o Arrascaeta, pelo menos no segundo tempo, foi um erro monstruoso do treinador uruguai. O Uruguai precisava de criação. Ele tem um cara no elenco que cria. Ele não colocou. Bom, acho que ele está com um problema, por isso ele não colocou. Porque se não foi isso, o técnico do Uruguai está realmente de sacanagem. Né? Tá parecendo o Abel Braga quando dirigiu o Flamengo. Ah, não pode jogar. Ou eu boto Rascaeta ou eu boto Everton Ribeiro. Tivemos Portugal 3, Gana 2. Um jogo bem animado, um jogo com cara de Copa do Mundo, pegado, de vez em quando um tumulto, empurra, o dedo na cara, cospe aqui para ver se você é mais homem que eu, bate primeiro para ver aquelas paradas, né? Não gosto de violência não, mas mais pegado, mais com cara de Copa do Mundo. O pênalti em cima do Cristiano Ronaldo, bem contestado. Eu, na minha opinião, acho que deram o pênalti pelo nome. Mas Portugal conseguiu fazer depois 2 gols no contra-ataque, de dois erros de Gana. Gana conseguiu também fazer 2 gols. Um bom jogo animado. No segundo tempo, o jogo principalmente depois dos 20 minutos, onde saiu o primeiro gol. Mas uma vitória ali, difícil, apertada, mas justa de Portugal. E o último jogo foi Brasil 2, Sérvia 0. Para mim, na minha opinião, diferente de alguns comentaristas que eu vi, falando, para mim o Brasil fez uma grande partida. Teve o início de jogo ali, onde a Sérvia apertou um pouquinho, mas depois o Brasil se controlou, entendeu o jogo, cresceu. Eu vi um comentário falando, o Brasil só ganhou pelos lances individuais. Porra, caralho! Jogador, se você não tem lance individual, não convoca os caras. Se convoca os caras desses, que o principal dele é o drible, porra, ele vai usar o drible. O drible faz parte da tática. Aí vem os comentaristas que ganham dinheiro para isso. Não gostei não. O Brasil só ganhou porque teve jogada individual. Caralho, o individual faz parte do ponto coletivo. Você só consegue fazer o individual e surtir um efeito porque tem o coletivo. Se só tiver o individual, não vai adiantar nada. As jogadas saíram individuais porque tinha um coletivo. Tinha quem segurasse ali atrás, na saída de jogo, um passe. Eu acho muito engraçado os comentaristas desses que ganham dinheiro na TV, na rádio, onde for. Mas o individual. Pô, se for assim, o Brasil não merecia ganhar a Copa do Mundo nenhuma. Porque você pegar em 70, pegar lá em 58, teve os principais jogadores que individualmente eram diferentes. Aí você pega em 62, mesma coisa. Você pega em 70, você é Pelé. Pelé. Jogadas individuais do Pelé. O time era fraco, mas tinha um ou outro. Provavelmente vai falar. Em 94.
Em 94 só ganhamos, o time era ruim, mas tinha Romário e Bebeto. Em 2002... Porra, bicho. Toda a seleção vai ter jogadas individuais, porque o Brasil tem jogadores tecnicamente muito bons individualmente. E essa geração de agora é muito boa, um monte. O cara... não, só ganhou pelo lado individual. O Vinícius Júnior salvou o Tite. O Pombo salvou o Tite. Porra, ia jogar muito contra, né, compadre? Porra, é foda. Bom, então, com isso, vamos lá. Como é que fica? O grupo A. Holanda na primeira colocação, com 3 pontos. O Equador na segunda colocação, também com 3 pontos. Nesse momento, classificados Holanda e Equador, e Senegal e Catar fora. No grupo B, Inglaterra com 3 pontos, Gales com 2, Gales com 1, Estados Unidos com 1, Irã com 0. Aí também vai estar muito embolado ali, Gales, Estados Unidos e Irã. Inglaterra se destaca. Grupo C, surpresa. Primeiro lugar, Arábia Saudita com 3 pontos. Segundo, Polônia. Terceiro, México. E na última colocação, Argentina. Mas eu ainda acredito que a Argentina vá se classificar. Mas ficou complicado. Grupo D, França na primeira colocação com 3. Tunísia na segunda com 1. Dinamarca com 1. E Austrália na última colocação. França também destaca desse grupo. Grupo E. Espanha com 3 na primeira colocação. Japão na segunda colocação com 3. Alemanha na terceira com 0. E Costa Rica com 0. Esse grupo é complicado porque o próximo jogo é Espanha e Alemanha. Se o Japão ganhar da Costa Rica e a Alemanha não ganhar da Espanha, a Alemanha está fora. A Alemanha está fora. Porque se o Japão ganhar, vai a 6. Se a Alemanha não ganhar da Espanha e empatar, fica com 1. Aí a Espanha vai ficar com 4, o Japão com 6 e a Alemanha com ponto. Vai ficar faltando só um jogo. E a Espanha tem um saldo muito grande de gols. Então, fica muito difícil para a Alemanha. A Alemanha vai ter que porrar Costa Rica. Vai ter que dar uma goleada também histórica em Costa Rica. E torcer para a Espanha não empatar com o Japão. A situação da Alemanha é complicadíssima. Principalmente porque Japão e Costa Rica jogam primeiro. Grupo F. Bélgica na primeira colocação com 3 pontos. Croácia na segunda colocação com ponto. Igual Marrocos também com ponto. E Canadá na quarta colocação. Mas nesse grupo está tudo embolado. Não vejo favorito. Não vejo a Bélgica se destacando nesse grupo, não. E o grupo G. Grupo do Brasil. Brasil com 3 pontos. Na primeira colocação. Suíça na segunda com 3. Camarões com 0 e Sérvia com 0. Para mim, o Brasil é o destaque. Mesmo a Suíça tendo 3 pontos. Porém, para mim, Suíça, Camarões e Sérvia, os 3 aí impede igualdade para conseguir uma vaga nas oitavas de final. E grupo H, Portugal com 3 pontos, Coreia com 1, Uruguai com 1 e Gana com 0. Nesse grupo, para mim, ninguém é destaque. Para mim, qualquer um desses aí pode se classificar. Inclusive Gana se classificar e Portugal, que tem 3 pontos, ficar fora. Porque o futebol que Portugal apresentou também não é, sim, lá grandes coisas, não. Portugal vai ter muita dificuldade contra a Coreia do Sul e muita dificuldade contra o Uruguai. Esse é outro grupo enjoado. Então, destaques são os times que golearam, né? Aí a Inglaterra, a França, a Espanha. Para mim, o pior time foi a Costa Rica. Mas para mim, coletivamente, apesar de ter tido 3 goleados, mas para mim, coletivamente, individualmente, para mim, o Brasil foi o destaque. Muitos vão falar que é bairrismo, mas não é. Gostei muito da Inglaterra, gostei da França, gostei da Espanha, mas nenhum desses aí pegaram o adversário com a qualidade técnica que a Sérvia tem. Então, irmão, como o jogo do Brasil foi mais difícil, eu coloco esse destaque para o Brasil. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!